Bem-vindos! Na aula de hoje vamos falar sobre a PCA, Principal Component Analysis, análise em componentes principais, que é uma técnica muito utilizada na área de aprendizagem de máquinas, no Machine Learning, para poder reduzir o número de variáveis aleatórias que são consideradas de um problema, reduzir assim a dimensionalidade de um problema. E, é utilizado também para fazer a seleção ou extração de características, e também para poder fazer a visualização de dados, quando você tem dados com muitas dimensões, para poder fazer a visualização desses dados, a gente precisa reduzir o número de dimensões. Então a gente pode aplicar essa técnica PCA para fazer a visualização. E outra utilidade dela é evitar a chamada maldição da dimensionalidade, que quando o número de dimensões cresce, o que vai acontecer é que se a gente tem um determinado número de amostras representando nossos dados, crescendo a dimensionalidade, essas nossas amostras ficam mais esparçadas, dispersas no espaço. O espaço entre elas aumenta. Então, a gente pode aplicar essa técnica da PCA para poder conseguir ter um resultado com relevância estatística confiável. Então, basicamente, a PCA é uma transformação linear. Vai fazer um mapeamento dos dados de um espaço no outro espaço. Vai fazer uma rotação ou estiramento nesses dados, representando eles numa nova base. Então, o intuito é achar essa nova base para representar os dados de forma que a maior parte da variância do nosso sinal, dos nossos dados, estejam num menor número de dimensões. E aí a gente pode selecionar as principais dimensões para poder fazer a representação dos nossos dados. Então temos aqui um exemplo sintético, mostrando aí, supondo que a gente tem uma nuvem de dados em 2 dimensões. Então a gente claramente observa que existe uma direção principal, nossos dados estão distribuídos de forma que essa direção é a direção principal. Existe uma maior variabilidade, maior variância ao longo dessa dimensão. E a segunda dimensão, a ortogonal ela, em que tem o restante da informação, seria essa outra dimensão. Então, nesse exemplo, as nossas componentes principais seriam essas que estão representadas aqui na figura, com as setinhas, a PC1 e PC2. E aqui um exemplo tridimensional, o mesmo tipo de informação, um exemplo similar, onde a gente tem agora 3 dimensões, e a gente vê que existe uma dimensão onde tem a maior variabilidade, PC2, PC1, e as segundas e terceira, PC2 e PC3. Então, voltando aqui nesse exemplo, então o que a gente quer agora, suponho que a gente queira reduzir a dimensionalidade desses dados. Nesse caso de 2 dimensões, a gente quer reduzir, então só pode reduzir para uma. Então, se a gente quiser reduzir a dimensionalidade desses dados, seria representar eles com apenas uma dimensão, ou seja, a gente vai projetar todas as amostras nesse eixo aqui no PC1. Então nós vamos fazer uma transformação de forma que a gente vai projetar os nossos dados nesse novo sistema, o PC1 e o PC2, e se a gente quer manter só uma dimensão, a gente mantém só a primeira de maior variância. E aí a gente vai estar mantendo a maior parte da informação, mesmo desprezando as componentes que tenham menos variâncias. Então geralmente quando a gente tem os nossos dados, então, no nosso caso, nesse exemplo X e o Y, eles costumam ter uma representação física, o que eles significam no nosso problema. E já as componentes principais, não necessariamente elas possuem um correlato físico. Elas são simplesmente as direções de maior variabilidade dos nossos dados. Então, a gente vai ver alguns exemplos. Então, esse exemplo aqui é um exemplo em que esses dados aí tem a fonte nesse site aí, depois quem quiser dar uma olhada. E é um exemplo que você tinha uma representação multidimensional dos algarismos,
e aí no caso eram só dos algoritmo 2, né, de diversos algoritmos escritos à mão, e depois de extrair determinadas características de um vetor de n-dimensional, não lembro o tamanho de quantas características, e foi feita a representação em apenas 2 dimensões, utilizando então as componentes principais. Então as duas componentes de maior variância dos nossos dados acabaram, né, que existe, né, a gente consegue encontrar aí um correlato físico delas, né, que está apresentado na figura, né, que é a articulação, né, do 2 aí, tanto a articulação na parte de cima e a parte de baixo né, da escrita, né, do algarismo 2. Né, mas existem casos, depois nós vamos ver na prática alguns outros exemplos, que aparentemente não existe um correlato físico da componente principal com alguma coisa do problema físico, né? Às vezes ela pode simplesmente representar uma combinação de algumas características físicas do nosso problema, ou algumas variáveis do nosso problema. Como a gente falou, a PCA é uma transformação linear, e existe também uma variação, que é a kernel PCA, que tem uma transformação não linear anterior à PCA. A gente não vai falar sobre ela aqui nessas aulas, né, mas a ideia é para que vocês saibam, né, que existe essa outra opção, a kernel PCA, que aplica uma transformação não linear antes. Então, se você tem os dados, por exemplo, nesse caso aqui você vê uma coisa parecida com espiral, se você fizesse a PCA direto dos dados, que você iria encontrar o que está na figura B aqui, né? Você iria encontrar duas direções principais, a componente principal 1 e a componente principal 2, né, e que não agrega muito a informação aí sobre esse problema, né? A gente vê que se tivesse aplicado uma transformação espiral primeiro, que seria o caso da figura C, né, a gente depois teria, né, uma representação onde teria uma representação que seria mais significativa para o nosso problema, né? De forma então que depois nossa representação pelas componentes seriam mais eficazes. E muitas vezes, né, surge a dúvida, então, qual que é a diferença, né? O que é PCA e regressão linear, né? Qual que é a diferença entre as duas? Então essa figura é interessante, que ela mostra aí, né, bem a diferença de uma para outra. Então a gente tem que na regressão linear, o y vai ser uma função do x. E então dessa forma a gente procura na reta, né, que fornece a melhor predição. Então a melhor predição em termos de minimizar o erro. E o erro então nesse caso é o y menos o valor predito. Então se a gente olhar nesse caso, vamos supor que vamos pegar como referência aqui essa amostra que está aqui. Então o valor predito, se a gente fizer uma equação linear para prever o valor dessa amostra, para esse determinado x que está aqui, né, dessa amostra aqui, esse x0, né? Então, esse aqui seria o nosso y0 e o valor predito seria esse aqui, né, que está na reta, né, o y0 predito. Então, essa distância aqui seria esse erro zero dessa amostra zero aí. Já no caso da PCA, a gente quer encontrar a dimensão, né, onde a gente vai fazer a projeção dos dados, e a gente quer então encontrar qual que é a direção, o vetor, né, ou a componente, que quando a gente fizer a projeção desses dados, a gente vai estar minimizando o erro. Então nesse caso, né, a PCA que a gente vai encontrar no final vai ser esse aqui, vai ser essa direção dessa reta, né? E quando a gente projeta os dados, então esse dado projetado nessa reta vai dar nesse local aqui. Então, no caso, o erro agora é esse aqui. Então, vamos ver agora como que a gente encontra as componentes principais. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um conjunto de dados, né, para o qual a gente quer encontrar as componentes principais. Aí nós vamos chamar esse conjunto de m amostras de x1 a xn. Então nós estamos indexando aqui em cima
né, qual que é o índice da amostra. E a primeira coisa que a gente vai fazer é um pré-processamento, que é um escalonamento de cada característica e normalização da média. Então a gente quer que, né, nossos dados tenham variância unitária e média nula. Então, para fazer isso, a gente calcula qual que é a média associada a cada característica ou a cada dimensão, né? Então, para cada dimensão J, a gente calcula a média. Então, nós estamos fazendo um somatório nas amostras, né? Considerando cada uma das dimensões, né? Cada um das dimensões, características dessas amostras, né? Como são N amostras, dividindo por M, calcular então a média de cada uma dessas dimensões. E aí nós vamos subtrair a média, para que a gente tenha então média nula. E o outro passo é a normalização, né? Como a gente tem características diversas, às vezes, nos nossos dados, né, pode ser que a extensão delas, né, ou as escalas sejam bem diferentes. Então, para não haver a dominância de uma característica em relação às demais, a gente aplica esse passo, né, de normalização. Da mesma forma que a gente fez na média, a gente vai calcular agora então a variância para cada uma das dimensões ou características e realizar a normalização em cada uma delas. Está na equação 320, então a gente vai fazer essa normalização para que todas as nossas dimensões, né, tenham a mesma variância, o mesmo desvio padrão. Então aí o algoritmo da PCA, que é bem simples, né? Então primeiro essa etapa de pré-processamento dos dados, se necessário. Aí nós vamos calcular a matriz de covariância dos dados e encontrar os autovetores da matriz de covariância. Então vamos ver aí por que é esse aí, né? Por que a gente faz desta forma. Então nós vamos representar o nosso conjunto de dados numa matriz. Então cada amostra nossa vai ser um vetor, coluna, chamando de xi, né? A IES é uma amostra, então um vetor num espaço m-dimensional, no Rm. Então o nosso vetor aí com nossas n amostras, né? Nossas m dimensões, né? Nosso IESmo, amostra do nosso conjunto de dados. E se a gente supõe que a gente tem um conjunto de dados com n amostras, então nós vamos montar uma matriz que é n por n. Vamos montar aqui uma matriz n por n, a gente vai chamar ela de x, onde cada uma das colunas tem uma amostra com m dimensões, né? Então as dimensões estão ao longo das linhas, as amostras ao longo das colunas. E aqui é simplesmente uma outra forma de nomear, né, essas variáveis, né? Podemos chamar de x e j, né? Para representar cada um dos elementos da matriz, né? Onde i seria a dimensão, né, a linha, e j a amostra, né, a coluna. Então a gente quer fazer uma transformação linear, que vai ser então representada pela matriz P, que vai fazer uma rotação ou estiramento, e essa rotação ou essa transformação vai realizar uma mudança de base, de forma que a gente vai representar os nossos dados x nas linhas da matriz P, obtendo assim uma representação que a gente está chamando de y. Então a gente quer ver, né, qual que é a melhor representação, né, qual que é o P que gera essa representação y, de forma que o y seja uma representação em que a maior parte da variância dos nossos dados estejam em poucas, né, nas componentes principais. Então vai ter uma componente principal com maior parte da variância, a segunda uma componente ortogonal à primeira, com a segunda maior parte da variância, a terceira e assim por diante. Então, quando a gente faz então a multiplicação P vezes X, né, a gente pode então representar aqui, estou chamando de cada um dos Pzinhos aqui, né, são as linhas da matriz P. E quando a gente faz a multiplicação Px, a matriz P pela matriz X, onde X é a matriz de dados, né, que a gente está fazendo a multiplicação, a gente pega cada linha e multiplica por cada uma das colunas. Então pega
E todas as multiplicações que envolvem a primeira coluna vão nos dar a primeira coluna aqui, que seria o nosso, chamar de y1 aqui. Então, o que a gente está fazendo é projetar, né, os dados, cada uma das amostras X, nas linhas da matriz P. Então, o x1 projetado nas linhas da matriz P vai nos dar o y1. Então, esse produto P1, x1, P2, x1 até PM, x1, né, cada um deles, né, dá o coeficiente, né, o peso de cada um dessas novas dimensões, né, né, quanto que esse do x está em cada uma das dimensões em relação dadas, né, dessas dimensões dadas pela matriz P, né, pelas linhas da matriz P, P1 até PM. Então, cada uma das nossas colunas da matriz Y, né, é um vetor coluna dessa forma, onde a gente tem a projeção da iésima amostra X nas linhas da matriz P, obtendo então, né, nosso YI, que é então a projeção do XI nas linhas de P. Então a gente pode observar que cada coeficiente de YI, né, é o produto interno, né, do XI e a linha correspondente de P, ou seja, né, o J'ésimo coeficiente de YI é a projeção de XI na J'ésima linha de P. Esse exemplo aqui está no artigo dos Lenz, 2014, é um exemplo hipotético bem interessante para mostrar como vamos obter aí as direções principais. E está supondo ali um exemplo que você tem um objeto vibrando, só que a gente não sabe qual que é a direção de vibração desse objeto, não sabe então como que a gente vai apontar as câmeras ali, né, onde que vão ser utilizadas para observar esse objeto. Então vamos supor que colocou 3 câmeras, nós vamos coletar os dados e ver a vibração. É claro que então esse objeto está vibrando ao longo dessa direção, né, de vibração, onde está essa mola. Mas é claro que pode ter algumas perturbações, algum ruído e vai também, né, ter alguma vibração ao longo de outras dimensões, outras direções, né? E também ruído na captação da imagem das câmeras e outras interferências, né, então, que não dizem respeito à real, né, dinâmica de vibração do objeto que a gente quer analisar. Então, supondo nesse exemplo da vibração, né, então a informação nossa principal estaria ao longo de uma dimensão. Então é como se fosse, né, se a gente tivesse que considerar que então existe uma informação que é o nosso sinal e tudo o que está aqui perpendicular na outra direção seria um ruído, né? Então a gente quer achar uma matriz P, né, que faça essa transformação do nosso base original para essa nossa nova base, de forma que os dados estejam projetados de forma que nessa nova base a gente tenha a maior parte da variância ao longo de uma dimensão aqui, que vai ser a direção da componente principal. E nesse exemplo de 2 dimensões, né, então a outra componente seria com menos informação não relevante, que não diz respeito ao problema, então seria um ruído. Então a gente quer, né, como se fosse então aumentar a relação sinal-ruído nesse exemplo, né? Então, na forma vetorial, a representação para a gente calcular a variância é o que está dado na equação 334, né? Então, um vetor vezes o outro transposto, dividido por n-1, né? Para a gente ter um estimador não polarizado. Então, dado o nosso x, nossa matriz com os dados, então cada linha representando aí uma amostra, então a gente vai ter a matriz de covariância, vai ser dada por essa equação x vezes x transposto, né, dividido por n-1. Então, quando a gente fizer o x vezes x transposto, a gente vai estar fazendo multiplicação de linha por coluna. Então cada linha de x é uma amostra, cada coluna do x transposto é uma outra amostra. Então a gente vai estar calculando, né, a variância entre duas amostras.
Então vamos chamar essa matriz de SX. Então essa matriz vai ser simétrica, M por N. Então os valores na diagonal, né, são a variância de uma mesma amostra, né, entre uma mesma amostra. E os valores fora da diagonal são entre amostras diferentes, né? Então o objetivo da PCA é a gente arrumar uma transformação de forma que nessa nova representação a gente tenha menor covariância entre amostras distintas. Então a gente quer reduzir a redundância, né? A gente quer reduzir, né, fazer com que as variáveis covariem o mínimo possível uma com a outra. Então a gente quer encontrar uma determinada transformação P, transformação linear P, que nos leva a Y, de forma que a matriz de covariância da matriz Y, que é a SY, seja uma matriz diagonal. Então uma das formas de fazer isso é a PCA, que nós estamos vendo aqui. Então a PCA vai utilizar, né, uma matriz ortonormal P para poder fazer essa tarefa. Então desejamos encontrar uma matriz ortonormal P de forma que ela aplique essa transformação sobre x sobre ty, e a gente quer que essa matriz y, né, seja tal que a matriz de covariância dela, SY, seja uma matriz diagonal. Então as linhas de P vão ser as componentes principais de X. Então aí, né, usando a definição, né, que a gente mostrou, né, da matriz de covariância. Então a matriz de covariância do Y está dada aqui. E o nosso Y é Px. A gente quer achar uma transformação P que nos leve aí a um Y. Então substituindo ali o Y pelo Px. E depois aqui na próxima equação a gente está usando aqui o transposto de um produto, né? A gente passa o transposto para dentro e troca a ordem das matrizes. Então fica x transposto vezes p transposto. E aí a gente pode agrupar, né, o x com x igual está aqui. E aí nós vamos chamar isso aqui de A, que é x vezes x transposto. E lembrar que esse 1 sobre n menos 1 é um escalar, né? Então se a gente multiplicar o A por esse, se dá a matriz de covariância do x, né? Então a nossa tarefa agora é encontrar quem é a matriz P, que vai fazer com que a matriz SY, né, seja uma matriz diagonal. Então nós vamos mostrar, né, que no final o resultado que a gente vai chegar é que a nossa matriz que vai diagonalizar vai ser a matriz dos autovetores, né? Então a gente vai ter que achar a matriz dos autovetores do vetor da matriz de covariância dos dados. Essa matriz vai ser a matriz que vai propiciar, né, a gente obter a matriz SY de forma diagonal. Bem, para fazer as demonstrações a gente vai utilizar dois teoremas. Então primeiro, fala assim, uma matriz é simétrica se e somente se é ortogonalmente diagonalizável. E aí vale lembrar que a nossa matriz de covariância é uma matriz simétrica. Então a gente vai poder utilizar esse teorema para ela. Então se A é uma matriz ortogonalmente diagonalizável, então por hipótese existe E tal que a gente possa escrever o A dessa forma, como sendo E D vezes E transposto, onde D é uma matriz diagonal. Então esse é o significado, né, de ser ortogonalmente diagonalizável. Então dessa forma, o que a gente vai ter aqui? O A transposto, quem que é? Então o A é esse aqui. Então substituindo quem que é o A transposto, então a gente aplica a propriedade que o transposto desse produto, né, a gente vai fazer o transposto de cada uma das matrizes dentro e inverter a ordem. Então fica E transposto transposto, que é o próprio E. O D transposto, que é o próprio D, já que é a matriz diagonal, e o E transposto. E a gente chegou exatamente na mesma coisa que tinha aqui. Então a gente chegou no A novamente. Então se a gente concluiu no final que o A transposto é igual ao A. Então A é uma matriz simétrica. Então o nosso teorema é o se somente se, então a gente mostrou numa direção. Mostramos que se A é uma matriz ortogonalmente diagonalizável, ela consequentemente será uma matriz simétrica.
Então falta agora mostrar que se A é uma matriz simétrica, então ela será ortogonalmente diagonalizável. E aí a gente vai ter, né, o se, somente se, que está aqui no teorema. Então, para fazer, né, a outra demonstração, a gente vai usar esse outro teorema que fala que uma matriz simétrica é diagonalizada pela matriz de seus autovetores. E aí então nós vamos acabar já saberemos então quem que é, né, a matriz que faz a diagonalização, vai ser a matriz, né, dos autovetores. Então, seja uma matriz A uma matriz simétrica, n por n, com autovetores associados E1, E2 até n, e a matriz E, tal que cada iésima coluna é um autovetor EI de A. Então a gente pode escrever o E, né, como essa matriz, onde cada uma das colunas é um autovetor de A. Então existe uma matriz diagonal D, tal que a gente possa escrever A como sendo ED é transposto. Então nós estamos falando que A é uma matriz simétrica, ela vai ser escrita dessa forma, ou seja, ela vai ser, né, diagonalizável, né, já que D é uma matriz diagonal, diagonalizável por essa matriz, que é a matriz dos autovetores associados. Então nós vamos demonstrar em duas partes. Na primeira, falando que qualquer matriz pode ser ortogonalmente diagonalizável se e somente se os autovetores dessa matriz forem linearmente independentes. E a parte 2 vai ser uma matriz simétrica que possui autovetores que são ortogonais. Então, seja A uma matriz qualquer e E uma matriz onde cada uma das colunas são os autovetores de A, matriz dos autovetores de A. Então, vamos criar uma matriz D, né, onde o iésimo autovalor de A, né, associado ao autovetor, I, seja colocado na posição II da matriz D. Então nós vamos criar uma matriz diagonal D, colocando os autovalores ao longo da diagonal. Então os autovalores, né, lambda I. Então nós vamos criar uma matriz, né, onde vai ser dessa forma aqui, né? Nossa matriz D. Então, pela definição, né, de autovetor e autovalor, a gente vai ter que, para todos os autovetores, I, né, I variando de 1 a n, a gente vai ser satisfeita essa equação. A matriz A vezes o autovetor I é o autovalor associado lambda I vezes o autovetor I. Então, isso aqui, né, para I, né, de 1 até n. Então, essa equação valendo de 1 para n, esse conjunto de n equações, a gente pode representar isso na forma matricial, né? Então, juntando todas as equações, né, para cá, para o i igual a 1, né, para o i igual a 2. Então, juntando isso aí, né, colocando nas colunas. E aí eu posso colocar aqui o A em evidência. Colocando o A em evidência, fica um A vezes, então o que vai sobrar ali vai ser a matriz E, né, onde cada uma dos autovetores, né, são as colunas, né? Então vai formar a matriz E, onde os autovetores estão nas colunas. E do outro lado é a mesma coisa, eu posso montar, em vez de fazer cada um desses escalar vezes o autovetor, né, eu posso escrever isso aqui dessa forma, onde tem a matriz de autovetores vezes a matriz D de autovalores. Então essas n equações podem ser expressas nessa forma matricial. E aí, multiplicando pela inversa de E dos dois lados, eu acho isso aqui. Então A E vezes D vezes E inversa. Então a gente mostrou que A é uma matriz qualquer, né, ela pode ser diagonalizável pela matriz dos autovetores. Uma matriz simétrica sempre possui autovetores ortogonais. Então vamos pegar dois autovalores distintos, lambda 1 e lambda 2, e os autovetores associados E1 e E2. Então a gente pode escrever, né, lambda 1 é um produto escalar com E2. A gente pode escrever isso dessa forma, né? Então é o vetor transposto vezes o outro vetor, né? Então é o produto escalar. Pela definição de autovalor e autovetor, né,
a gente sabe que lambda vezes autovetor é a matriz vezes o autovetor. E aí aplicando, né, que o transposto de um produto é a transposta das partes invertendo a ordem. Então a gente trocou a ordem, primeiro depois o A, e fez a transposta dos dois. E agora nós vamos usar aqui a matriz agora simétrica. Né? Nós estamos aqui, por hipótese, estamos falando de uma matriz simétrica, matriz assimétrica. Se a matriz é simétrica, A e A transposto são iguais. Definição de simétrica. E agora, mais uma vez, vamos usar a definição, né, de autovetor e autovalor. Né? Então, A é 2, lambda 2 é 2. E aí a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no início. Né? Então, E transposto vezes E é o produto escalar. De E é 1 e é 2. E aí coloquei aqui o lambda 2 em evidência. Então, no final, a gente chegou aqui, isso é igual a isso. Então, a gente podemos reescrever, então, né, essa igualdade dessa forma. Né? Então, é o lambda 1 menos lambda 2, vezes E1 é 2, igual a 0. Só que a gente supôs aqui que os autovalores são distintos. Né? Se eles são distintos, esse termo aqui é diferente de 0. Então, para que isso aqui seja 0, a gente tem que ter que os vetores são ortogonais. Os autovetores E1 e 2 são autovetores ortogonais. Então, se a gente tiver uma matriz que é simétrica, que a gente vai ter que a matriz de autovetores dela vai ser uma matriz ortogonal. E para uma matriz ortogonal, a inversa é a transposta. E aí, voltando aqui nessa equação, então se a gente supõe que A é uma matriz simétrica, ao invés de uma matriz qualquer, o que a gente vai poder colocar é que, ao invés de ser a inversa, a gente pode colocar a transposta. A inversa é a transposta. Então, a gente pode representar isso aqui como sendo, né, o A vai ser diagonalizável, né, pela matriz de autovetores, né, e aqui a gente pode usar a transposta, que é a mesma coisa que a inversa. Bem, a matriz de autocorrelação, como já falamos, é uma matriz que é simétrica. Então, dessa forma, né, a gente vai poder decompor ela nessa forma aí que a gente mostrou, com uma matriz, o produto, né, dá uma matriz de autovetores vezes a matriz de diagonal D vezes a matriz de autovetores transposta. Bem, então a matriz A ela vai ter R autovetores ortonormais, onde esse R é menor ou igual a M. O M é o número de dimensões do nosso problema. Né? Então o oposto da matriz A, né, ele é menor do que M quando A é degenerado, ou quando todos os dados ocupam um subespaço de dimensão R menor do que M. Né? E aí, para remediar esse problema, né, podemos também adicionar outros, né, para completar, né, essa matriz com M autovetores. Então, os N-R vetores ortonormais faltantes da matriz Z, compor a matriz Z. Mas isso não vai ter nenhum problema, porque esses vetores que vão ser adicionados não teriam efeito nenhum na solução, já que eles vão ter variância nula associada a eles. Então, para fazer a diagonalização, o que a gente vai fazer é selecionar a matriz P, né, de forma que cada linha da matriz seja um autovetor da matriz de covariância de X. Né, então, o P vai ser dado aí nosso E transposto, né, que é a nossa matriz de autocovariância. Então, nós vamos colocar os autovetores da matriz de covariância do X ao longo das linhas da matriz P. E aí, então, substituindo na equação da covariância, matriz de covariância da matriz Y, então a gente vai substituir quem que é o nosso A, né, o X vezes X transposto, né? Esse aqui é o A. E o que a gente mostrou é que o A vai ser diagonalizável pela matriz dos autovetores. Então, o A é igual a D. Isso aqui que a gente chegou. Então, ao invés de colocar o A, né, a gente pode colocar o E, D, E, T, né, e o E é o E transposto, é o P, né, então aqui fica P transposto, P. Então, mesma coisa. E essa matriz, né, a gente mostrou já que essa matriz de autovetores, né, a transposta
são os vetores ortogonais, que é transposta em qual inversa, né, matriz ortogonal. Então, ao invés de transposta, eu posso colocar inversa, né, tanto aqui quanto aqui. Então, agora esse produto da identidade, e no final, então, chegamos aqui na matriz diagonal. Então, essa escolha para a matriz P fez com que a autocovariância, né, em Y, a matriz Y, matriz SY, né, seja uma matriz diagonal. Então esse aí é o objetivo da PCA, né, achar a transformação P que diagonaliza a matriz SY. Então, como resultado da PCA, temos que o quê? As componentes principais de X são os autovetores de X transposto, né, da covariância de X, e que serão as linhas da matriz P, né, que serão então a matriz nossa de transformação. O IES no valor na diagonal de S e Y representa a variância de X ao longo das direções de PI, né, de cada uma dos autovetores, né. Então, qual que é a variância associada a X em cada uma das nossas componentes principais, né, isso vai ser dado então pelos elementos ao longo da diagonal da matriz SY. Bem, aí vamos ter alguns exemplos, né, sobre a PCA nesse notebook, nesse link aqui. Bem, então, acessando esse link, aí vocês têm aqui um link aqui para o artigo do Silêncio, vale a pena ler esse artigo também. Ele explica aí com detalhes o PCA, vê a teoria, tudo que a gente viu, como que chega nas equações, né, tudo que a gente falou está aqui destrinchado claramente nesse artigo, muito bom. Aí em seguida temos aqui um exemplo simples, onde gerou uma nuvem de pontos, né? Então aqui é a função PCA, essa aqui inclusive é o código que está no artigo do Slens, apenas acrescentando, né, a normalização de variância que não tem lá. Tá acrescentando aqui normalização de variância. E aí é claro que quando a gente faz essa normalização, né, tanto de a subtração da média, né, e normalização de variância, a gente tem que depois, né, guardar esses valores das médias que foi subtraída da variância, né, que a gente usou para dividir, para normalizar, né, para depois, se a gente quiser fazer a reconstrução dos dados, né, ou fazer a PCA inversa, né, então a gente precisa desses valores salvos, então a função está retornando ali esses valores também. E aqui nós estamos aplicando, aqui, gerando aqui, fazendo a PCA desses dados que foram gerados. Então mostrando aí, né, as componentes principais, né, e falando ali, né, qual que é o percentual, né, de variância ali, né, então tem 95% da variância total está associado à primeira componente principal. E depois aqui fazendo a projeção dos dados, né, numa componente principal apenas, né, então descartando a outra componente e depois descartando a primeira. E depois um outro exemplo prático com os dados aí sobre vinhos. Então conhecer um pouco desses dados é interessante. Então entrando no link, vocês vão ter um arquivo lá de informação que tem esse arquivo com a descrição dos dados, fala o que são as variáveis, o que elas representam. Então basicamente, né, são vinhos de 3 plantios diferentes, né, 3 cultivares diferentes, então são 3 classes, que a gente chama de C1, C2 e C3, e tem um determinado número de amostras aí para cada um deles, e para cada amostra tem alguns atributos, né, que foram coletados, né, para cada uma das amostras de vinho. A gente tem alguns atributos aqui sobre o vinho. Então são, acho que 14 atributos, não, 13. E aí mostrando que vamos fazer, tem uma função só para fazer o plot aqui, né, para colocar cor, para separar cada um por cor, né, de acordo com a classe. E aqui aplicando a PCA e mostrando em 2 dimensões, né? Então a gente tem os dados os nossos dados originais tem 14 ou 13 dimensões, não sei lá. Então não daria para representar, mas aqui, se a gente aplicar a PCA, pegar as 2 componentes principais, a gente vê, né, a separação mais ou menos ali daqueles vinhos. Claro que tem uma certa região com algumas amostras que se sobrepõem, mas a gente vê que existe uma distinção, né, uma separação entre eles, que se a gente olhar e analisar, né, então isso aí vocês podem fazer esse teste depois, né, pegar os dados originais, né, pegar
as componentes, né? Então se você olhar cada uma das características do que são analisadas dos vinhos, né? Por exemplo, cadê aqui? Né? Álcool, ácido málico, cinzas, magnésio, etc, né? Intensidade de cor e tal. Então você pegar todas essas características dos vinhos e tentar analisar, fazer um gráfico de 2 dimensões ou 3 dimensões, né? Pegando algumas dessas características, fica difícil separar essas classes. Mas quando a gente faz essa transformação da PCA, ao pegar as duas componentes principais, a gente vê ali que existe, né, uma separação entre os dados. Então isso aí pode ser utilizado, por exemplo, uma tarefa de classificação, né? Então a gente pode aplicar determinar qual que é a PCA, né, para fazer a transformação, e nesse novo espaço fica fácil fazer um classificador para separar os vinhos de acordo então com essas características projetadas nesse subespaço aí das componentes principais.